Salve, salve, estudiosos da lei. Vamos retomar aqui na Lei de Licitações, a Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, que nem está mais tão nova assim. Retomar aqui no capítulo 2, vamos falar agora da fase preparatória, seção 1, da instrução do processo licitatório. Artigo 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso 7 do caput do artigo 12 desta lei, sempre que elaborado e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos 1. A descrição da necessidade da contratação fundamentada em estudo técnico preliminar que caracterize o interesse público envolvido. 2. A definição do objeto para o atendimento da necessidade por meio de termo de referência, anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo, conforme o caso. 3. A definição das condições de execução e pagamento, das garantias exigidas e ofertadas e das condições de recebimento. Então, retomando o caput, a fase preparatória do processo licitatório é caracterizado pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratação anual de que trata o inciso 7 do caput do 12 desta lei, sempre que elaborado e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação. Compreendidos, inciso 4, o orçamento estimado com as composições dos preços utilizados para sua formação. Inciso 5, a elaboração do edital de licitação. Inciso 6, a elaboração de minuta de contrato, quando necessária, que constará obrigatoriamente como anexo do edital de licitação. Inciso 7, o regime de fornecimentos de bens, de prestação de serviços ou de execução de obras e serviços de engenharia, observados potenciais de economia de escala. Inciso 8, a modalidade de licitação a critério de julgamento, o modo de disputa e a adequação e eficiência da forma de combinação desses parâmetros, para fins de seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a administração pública, considerado todo o ciclo de vida do objeto. Então, estamos no inciso 9 do artigo 18, em que o caput fala a fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso 7 do caput do artigo 12. E lá no artigo 12, inciso 7º, a lei prevê que o processo licitatório observar-se-á o seguinte. Então, lá no 7 fala, a partir de documentos de formalização de demanda, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão, na forma de regulamento, elaborar plano de contratação anual, com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias. Então, a gente está falando que a fase preparatória do processo licitatório deve respeitar isso que a gente acabou de ler, sempre que elaborado e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação. Compreendidos, inciso 9, a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço,
e justificativa das regras pertinentes à participação de empresas em consórcios. Inciso 10. A análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual. Inciso 11. A motivação sobre o momento da divulgação do orçamento da licitação, observado o disposto no artigo 24 dessa lei. E lá no artigo 24, prevê o seguinte: desde que justificado o orçamento estimado na contratação, poderá ter caráter sigiloso, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas. E, nesse caso, o sigilo não prevalecerá para os órgãos de controle interno e externo. Então, aqui está falando sobre o momento da divulgação do orçamento, observando a questão do sigilo que não alcança os órgãos de controle interno e externo. Parágrafo 1º do artigo 18. O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso 1 do caput deste artigo, que é a descrição da necessidade da contratação fundamentada em estudo técnico preliminar que caracterize o interesse público envolvido, deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, e conterá os seguintes elementos. Então, o estudo técnico conterá: 1. Descrição da necessidade da contratação, considerando o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público. 2. O estudo técnico preliminar conterá demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da administração. Inciso 3. O estudo técnico preliminar conterá os requisitos da contratação. Inciso 4. As estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar a economia da escala. Inciso 5. Levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar. Inciso 6. Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado se a administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação. Inciso 7. O estudo técnico preliminar deverá conter descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e assistência técnica, quando for o caso. Inciso 8. O estudo técnico preliminar conterá justificativas para o parcelamento ou não da contratação. Inciso 9. O estudo técnico preliminar conterá demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis. O estudo técnico preliminar conterá providências a serem adotadas pela administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação dos servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual. Inciso 11. O estudo técnico preliminar conterá contratações correlatas e ou interdependentes. Inciso 12. O estudo técnico preliminar conterá descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável. Inciso 13. O estudo técnico preliminar conterá posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina.
Parágrafo 2º. O estudo técnico preliminar deverá conter ao menos os elementos previstos nos incisos 1, 4, 6, 8, 13 do parágrafo 1º deste artigo. Então, vamos ver quais são eles. O inciso 1 é a descrição da necessidade da contratação fundamentada em estudo técnico preliminar que caracteriza o interesse envolvido. O inciso 4, orçamento estimado com as composições dos preços utilizados para a formação. Inciso 6, elaboração de minuta de contrato quando necessária, que constará obrigatoriamente como anexo no edital de licitação. Inciso 8, a modalidade de licitação, critério de julgamento, modo de disputa e adequação e eficiência da forma de combinação desses parâmetros para os fins de seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a administração. E o inciso 13, cadê o inciso 13? Vixe, não, li errado, gente. Vamos retomar aqui. Eu estava lendo os incisos do caput e o artigo 2º, o parágrafo 2º, refere-se aos incisos do parágrafo 1º. Então, vamos retomar a leitura aqui do início. Parágrafo 2º, o estudo técnico preliminar deverá conter ao menos os elementos previstos nos inciso 1, descrição da necessidade da contratação, considerando o problema a ser resolvido. O inciso 4, estimativas das quantidades para a contratação acompanhada das memórias de cálculos e dos documentos que lhe dão suporte. Inciso 6, estimativa do valor da contratação acompanhada dos preços unitários referenciais às memórias de cálculo. Inciso 8, justificativa para o parcelamento ou não da contratação. Inciso 13, posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina. Então, esses elementos eles são imprescindíveis e, quando não contemplar os demais elementos previstos neste parágrafo, apresentar as devidas justificativas. Parágrafo 3º, em se tratando de estudo técnico preliminar para a contratação de obras e serviços comuns de engenharia, se demonstrada a inexistência de prejuízo para a aferição dos padrões de desempenho e qualidade almejados, a especificação do objeto poderá ser realizada apenas em termo de referência ou em projeto básico, dispensada a elaboração de projetos. Artigo 19. Os órgãos da administração com competências regulamentares relativas às atividades de administração de materiais, de obras e serviços e de licitações e contratos deverão instituir instrumentos que permitam preferencialmente a centralização dos procedimentos de aquisição e contratação de bens e serviços. Inciso 2, instituir sistema informático, criar catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras, admitida a adoção do catálogo do Poder Executivo Federal por todos os entes federativos. Inciso 3, instituir sistema informatizado de acompanhamento de obras, inclusive com recursos de imagem e vídeo. Inciso 4, instituir com auxílio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno, modelos de minuta de editais, de termos de referência, de contratos padronizados e de outros documentos, admitida a adoção das minutas do Poder Executivo Federal por todos os entes federativos. Inciso 5, promover a adoção gradativa de tecnologias e processos integrados que permitam a criação, a utilização e a atualização de modelos digitais de obras e serviços de engenharia. Parágrafo 1º, o catálogo referido no inciso 2 do caput deste artigo poderá ser utilizado em licitações cujo critério de julgamento seja de menor preço ou de maior desconto, e conterá toda a documentação e os procedimentos próprios da fase interna de licitações,
assim como as especificações dos respectivos objetos, conforme disposto em regulamento. Parágrafo 2º, a não utilização do catálogo eletrônico de padronização de que trata o inciso 2 do caput ou dos modelos de minutas de que trata o 4 do caput deste artigo, deverá ser justificada por escrito e anexada ao respectivo processo licitatório. Parágrafo 3º, nas licitações de obras e serviços de engenharia e arquitetura, sempre que adequada ao objeto da licitação, será preferencialmente adotada a modelagem da informação da construção, Building Information Modeling, BIM, ou tecnologias e processos integrados similares ou mais avançados que venham a substituí-la. Artigo 20. Os itens de consumo adquirido para suprir as demandas das estruturas da administração pública deverão ser de qualidade comum, não superior à necessária. Eu vou reler esse artigo aqui porque ele é muito importante e bastante cobrado. Artigo 20. Os itens de consumo adquiridos para suprir as demandas das estruturas da administração pública deverão ser de qualidade comum, não superior à necessária para cumprir as finalidades às quais se destinam, vedada a aquisição de artigos de luxo. Parágrafo 1º. Os poderes executivo, legislativo e judiciário definirão em regulamento os limites para o enquadramento dos bens de consumo nas categorias comum e luxo. Parágrafo 2º, a partir de 180 dias contados da promulgação desta lei, novas compras de bens de consumo só poderão ser efetivadas com a edição pela autoridade competente do regulamento a que se refere o parágrafo 1º desse artigo. Parágrafo 3º, vetado. Artigo 21. A administração poderá convocar com antecedência mínima de 8 dias úteis audiência pública, presencial ou à distância, na forma eletrônica, sobre licitação que pretenda realizar, com disponibilização prévia de informações pertinentes, inclusive do estudo técnico preliminar e elementos do edital de licitação, e com possibilidade de manifestação de todos os interessados. Parágrafo único. A administração também poderá submeter à licitação a prévia consulta pública, mediante a disponibilização de seus elementos a todos os interessados, que poderão formular sugestões no prazo fixado. Artigo 22. O edital poderá contemplar matriz de alocação de risco entre o contratante e o contratado, hipótese em que o cálculo do valor estimado da contratação poderá considerar taxa de risco compatível com o objeto da licitação e com os riscos atribuídos ao contratado, de acordo com metodologia pré-definida pelo ente federativo. Parágrafo 1º. A matriz de que trata o caput deste artigo deverá promover a alocação eficiente dos riscos de cada contrato e estabelecer a responsabilidade que caiba a cada parte contratante, bem como os mecanismos que afastem a ocorrência de sinistro e mitiguem os seus efeitos, caso este ocorra durante a execução contratual. Parágrafo 2º. O contrato deverá refletir a alocação realizada pela matriz de riscos, especialmente quanto às hipóteses de alteração para o restabelecimento da questão econômico-financeira do contrato, nos casos em que o sinistro seja considerado na matriz de risco como causa de desequilíbrio não suportada pela parte que pretende o restabelecimento. Inciso 2. O contrato deverá refletir a alocação realizada pela matriz de riscos, especialmente quanto à possibilidade de resolução, quando o sinistro majorar excessivamente ou impedir a continuidade da execução contratual.
Inciso 3, a contratação de seguros obrigatórios previamente definidos no contrato, integrado o custo de contratação ao preço oferecido. Parágrafo 3º. Quando a contratação se referir a obras e serviços de grande vulto ou forem adotados os regimes de contratação integrada, semi-integrada, o edital obrigatoriamente contemplará a matriz de alocação de risco entre o contratante e o contratado. Parágrafo 4º. Nas contratações integradas ou semi-integradas, os riscos decorrentes de fatos supervenientes à contratação, associados à escolha da solução de projeto básico pelo contratado, deverão ser alocados como de sua responsabilidade na matriz de risco, então, responsabilidade do contratado. Artigo 23. O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto. Parágrafo 1º. No processo licitatório, para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, conforme regulamento, o valor estimado será definido com base no melhor preço aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros, adotados de forma combinada ou não. Inciso 1. Composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas, PNCP. 2. Contratações similares feitas pela administração pública em execução ou concluídas no período de 1 ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistemas de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondentes. Inciso 3. Utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo Federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso. Inciso 4. Pesquisa direta com no mínimo 3 fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 meses de antecedência da data de divulgação do edital. E, inciso 4, pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas na forma de regulamento. E aí a gente vai fazer um corte exatamente aqui no parágrafo 2º do artigo 22, porque senão o nosso vídeo vai ficar gigante. Desculpa, parágrafo 2º do artigo 23. Eu vou fazer um corte aqui e vamos retomar em seguida.